Então, íamos iniciar esta pequena liturgia em torno do livro do Fernando Bell. Eu gosto muito de usar estes vocabulários litúrgicos, eu nunca mais me esqueço tudo o que eu sei de interessante sobre a nossa tradição cristã sai através do Fernando Bell. Se eu me reconciliei com a minha condição cristã, foi graças a este senhor. Portanto, é com toda a gravidade que eu digo para fazer uma liturgia em torno do livro do Fernando Bell. E gosto muito que esta liturgia seja em torno de um livro que se chama Heidegger, Pensador da Terra, com a presença de Guilherme Borges de Barco. Porque o Fernando é daqueles que mais tem contribuído para transformar o Heidegger num pensador da Terra, um pensador de cada terra. Nosso, em português, língua portuguesa, e também graças muito a Guilherme Borges de Barco, que tem um projeto há muitos anos de tradução de Heidegger para português. De facto, o Heidegger tem vindo a perder a sua dimensão de estranheza de um pensador lá da Floresta Negra, vestido de tirolês, com uma língua estranha, e tem-se vindo a transformar num pensador de cada terra, aqui da terra, aqui do nosso lugar, e é das coisas mais difíceis, precisamente esta capacidade de naturalizar português, um pensador que é levado muito longe. Para mim é muito simpático poder fazer esta liturgia em torno precisamente deste livro, porque por vejo das pessoas que já sabem que este senhor escreve imenso, publica livros de referência a uma cadência quase evangélica, e portanto eu podia ter feito esta festa em torno de outros livros, mas por sorte foi em torno deste. Ora, preciso explicar que não foi o Fernando Bell que quis organizar isto, porque este senhor resiste a estas festas, gosta de estar lá na Floresta Negra dele, ali para os lados de Sintra. Tanto foi de graça à minha insistência que ele aceitou descer à cidade, não trouxe calções de tirolês, mas traz a estar sempre de camponês desinserido de qualquer tipo de cenário urbano. Portanto, fique claro que esta festa aqui... Mas com bom gosto. Mas sempre com bom gosto, claro. Sem casas de cidadania. E, portanto, fui eu que insisti. Tudo correr mal nesta festa, responsável é mim. Bem. Vamos fazer o seguinte: a Guilherme Borges de Barco, que é a grande conhecedora de Heidegger em Portugal, não só porque tem trabalhado e publicado textos de referência sobre Heidegger, como referi há pouco, é responsável por um projeto de investigação de tradução de Heidegger em português. Será a ideia que vai ficar com a parte de leão desta sessão, que vai fazer o comentário, digamos, mais profundo, mais grave. Eu ficarei com a parte mais festiva, direi algumas coisas menos solenes sobre o livro do Fernando, e depois o Fernando fará a intervenção final para nos descompor aos dois, para nos mostrar que nós não percebemos nada disto, que este sempre foi o estilo dele, está a ser mostrar que ninguém percebe nada e ele está a escrever. Ninguém percebe nada do que tu escreves. Então é um bocado do estilo, não é um bocado do estilo? É não? Então foi, é que é a primeira. Não, nem sequer tem estilo. Tem estilo? Nem sequer tem estilo nisso. Nunca ninguém fala comigo daquilo que eu faço. É não? Ninguém. Então pronto, o filme foi apenas... Lembras-te de uma tentativa de livro de discutir contigo um livro e ficaste a olhar comigo, pensava que era o Universal do final, que foi Carlos Bonito. Sim, há muitos anos, eu ofereci-me para fazer uma recensão de um livro do Fernando. Por acaso o livro está ali. Que é um livro que reconstitui a controvérsia entre Derrida e John Searle em torno do conceito de conversa. O Fernando Bell tentava mostrar que a teoria pragmática do Searle, 1921, funcionava que era o conceito de conversa e que, pelo contrário, o Derrida era um bom contributo para perceber o conceito de conversa. E quando o livro foi publicado, eu colaborava regularmente no público e disse ao Fernando: olha, vou escrever uma recensão sobre o teu livro. Simpático, disse ele. Está bem, faz lá a recensão. E quando eu leio o livro, fico um bocado assustado.
porque era uma reconstituição do confronto entre Derrida e Husserl, sem que o Fernando Belo tomasse em consideração um livro que tinha acabado de ser publicado pelo Derrida, onde o Derrida reunia o dossiê da controvérsia entre ele e Husserl. Tinha havido realmente uma controvérsia. E de forma ao Fernando Belo, disse, mas tu escreves um livro sobre Derrida e Husserl e não o utilizas como base. Este livro que acabou de sair, e o Fernando Belo disse, mas quer lá saber desse livro, para alguma coisa, o que interessa é perceber as teses do Derrida e as teses do Husserl e todas as tintas para que o Derrida tenha publicado um livro onde reconstitui o debate. Fernando, isso é uma comissão difícil. Não me lembro rigorosamente nada. Do telefonema não me lembro nada. Eu quis fazer a recensão, é verdade, e depois não vejo. Por isso, olha, Fernando, isso, olha, posso fazer uma recensão sobre um livro do debate entre o Derrida e o Husserl e tenho que dizer que tu não citas o livro fundamental que é o dossiê de Derrida e Husserl. Se não digo, acusam-me de incompetência. Se digo, ficas mal na fotografia, não é? Vou fazer uma recensão. E digo que o autor não toma em consideração o dossiê. Só, Fernando, olha, afinal não vou fazer a recensão do teu livro. E tu disseste-me. Se eu tiver o que eu teria respondido, é que o livro estava escrito há 5 ou 6 anos antes. Muito antes de sair esse livro. Pois, são os problemas dos ritmos das edições em Portugal. Não, eu também não, só entreguei por mais tarde, só foi coisa dela, uma vez. Pronto, ficámos zangados. Eu pensava que tu eras assim com toda a gente. Eu achaste que eu não tinha lido bem o teu livro. Estava com a obsessão. É verdade, penso que eu estive a pensar. Por isso é que eu fiquei com a ideia que o Fernando tivesse essa edição para que toda a gente lia os livros dele. Eu tinha sido o caso único. Acabo de saber que foi o caso único. Ok. Então, para não cometer mais gatos, vamos passar já à Irene Borges-Guard. Irene, muito obrigado. Sou eu quem agradece a que tenham sugerido esta possibilidade de apresentar um livro do Fernando Belo. É com imenso prazer que o faço. Admiro o livro desde há muito tempo e admiro na qualidade de quem se dedica a Heidegger, mas também realmente na qualidade de quem gosta de ler sobre Heidegger e sobre Heidegger, em geral, de filosofia, algo que esteja bem contado, com ao mesmo tempo profundidade e capacidade de traduzir noutras palavras, ou seja, sem ser escravo da linguagem do autor, aquilo que o autor diz. E eu não vivia em Portugal durante muito tempo. Quando voltei a Portugal, encontrei-me com alguns autores que realmente não conhecia, porque não tinha acompanhado normalmente a evolução que em Portugal se fez quando eu estava fora. Um desses autores que me surpreenderam, quer do ponto de vista pessoal, no aspecto carismático, a capacidade de comunicação e de expressão de um pensamento próprio, uma dessas pessoas foi, sem dúvida, o Fernando Belo. E continuo a achar que o Fernando tem que aparecer mais e tem, sobretudo, que ter que se tem que fazer trabalho sobre a sua obra. Porque realmente a obra do Fernando Belo é notável e, neste caso, o que me toca apresentar, agradecendo as palavras exageradas do mundo, é aquilo que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Eu percebo de uma escola que, ao fim e ao cabo, me ensinou duas coisas. Que trabalhar em filosofia é trabalhar com o máximo rigor, mas com um sentido prático. A filosofia não é algo da Torre de Marfim e do erudito. A filosofia não é erudição. Portanto, o que é preciso é encontrar o sentido. E eu creio que o Fernando encaixa totalmente nisto. Porque, por um lado, é capaz do rigor da nota de pé de página e sem ser de pé de página, e, por outro lado,
aquilo que faz com um autor como Heidegger é pensar com ele, em diálogo com ele, e dessa maneira consegue traduzir muito bem aquilo que é o essencial do pensamento de Heidegger. Este livrinho, na parte livrinho, porque é pequenino e está otimamente editado, aliás, aproveito para dizer que tem um aspecto ótimo. O Centro de Filosofia conseguiu criar um livro de bolso extremamente atraente e que espero que seja capaz de criar mais. Pois este livrinho é uma excelente introdução a Heidegger, e por introdução não entendo um livrinho que troca por miúdos aquilo que é para altas compreensões e, portanto, tem essa função pedagógica. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é capaz de falar com Heidegger daquilo que é, ao fim e ao cabo, o seu sentido, a sua importância prática. O título já aponta para isso, Heidegger, Pensador da Terra. Talvez não seja a forma mais habitual de pensar em Heidegger, mas os franceses tiveram realmente tiveram talvez a prioridade em dar-se conta que Heidegger era um dos primeiros pensadores ecologistas, só que realmente toda a trama ligada à interpretação de Heidegger durante muitos anos e atendendo às suas condições de vida particular, a velha história sempre tão falada. Não vou falar disso. O Fernando também fala, e muito bem, mas eu não vou falar disso. Por isso, evidentemente, é o chamado caso Heidegger e tudo isso. Aquilo que Heidegger faz é tentar pensar o âmbito da morada do ser humano, não é? E o ser humano como morada do ser, as duas coisas, não é? E isso realmente é, de alguma maneira, começar a pensar no oikos, que alguns dos seus discípulos, naturalmente críticos, porque só um discípulo crítico vale a pena, os que são ortodoxos não valem a pena, servem ao que servem, e já está. Giorgio Agamben desenvolveu muito bem este hábito do oikos, tematizou o oikos que Heidegger utilizou com esta palavra. Mas tematizou com a palavra que utilizou Fernando, utiliza por diferentes vias, da Terra. Começa por analisar, ou melhor, mais que analisar, começa por referir, dar as referências fundamentais do percurso de Heidegger, em que a Terra tem que ver com o physis, mas também tem que ver com esse âmbito que Heidegger chama Erde, ou seja, traduzido diretamente por Terra, corretamente por Terra, que é aquilo que se esconde, mas que serve de solo para o aparecer daquilo que é o mundo humano. Portanto, a Terra é a maneira como o aí do ser fala daquilo que é a base, que é o núcleo oculto de tudo quanto no nosso mundo humano parece transformado. Evidentemente, a pedra seria terra, não é? Faz parte da terra, é um aspecto daquilo que é o habitat humano, mas que aparece traduzido para nós em casa, em parede, em tempo, e a análise que faz Heidegger justamente
na origem da obra de arte, do contraste e luta, ele fala justamente de uma luta da terra que se esconde no mundo que aparece, a propósito da análise do que é um templo grego. Ele dá a pensar no templo péspero, nas magníficas colunas dóricas do templo de Tesca. A terra é o seio no qual o desabruxamento, ou seja, a physis, o surgir da physis, retoma enquanto tal tudo o que desabrocha. Retoma quer dizer guarda, ao mesmo tempo oculta. Guardar é ocultar. Em tudo o que desabrocha, a terra está presente enquanto o que alberga. Ou seja, a terra é o ser. Há que ler os textos de Heidegger como os do pensador da terra. Esta é a definição do livrinho tal como era originariamente. Mas o livrinho tal como é agora, que cresceu mais ou menos o dobro, não desmente nada disto, e por isso tem todo o sentido manter este título, Heidegger Pensador de Terra, porque é o fio que une todos estes textos que foram produzidos em diferentes momentos e que mantêm, entre outras coisas, um fino diálogo do pensador Fernando Belo, não só com Heidegger, mas também, através de Heidegger, com Aristóteles. Onde está no sentido de falar da importância de Aristóteles, e o Aristóteles que escreve de uma maneira tão breve, tão escrita, tão pouco atraente e que, contudo, toca tudo. Para Fernando Belo é fundamentalmente o Heidegger da física, o Aristóteles da física, que é o Aristóteles de Heidegger, que é o Aristóteles, não é só para Heidegger não é só a física que importa do ponto de vista do pensamento de Heidegger, de Aristóteles, mas também, evidentemente, a ética, a ontologia, a metafísica, outros aspectos. Mas este fio da meada, que é o da physis, é justamente a possibilidade de compreender aquilo que, na segunda fase do pensamento de Heidegger, ele próprio chamou a história do ser. Aqui o Fernando não fala muito da história e da história do ser, mas não fala como uma época da produção heideggeriana, e não fala porque o Fernando, no fundo, como vou ao encontro daquilo que estava a dizer o Nuno, o Fernando não está interessado em fazer historiografia de Heidegger, não está interessado em mostrar que sabe muito de Heidegger e que é um excelente erudito e académico e que sabe pôr notas de pé de página, algumas enormes, mas este livro não é um livro de pé de página. Este livro oferece o pensamento de Heidegger de uma maneira singela, ou seja, com precisão e com capacidade de o tornar um interlocutor. O Fernando fala de Heidegger como um interlocutor, e isso é o que eu chamo uma excelente introdução. Portanto, não é pedagógico, é trazê-lo à conversa. Pensa com ele e, portanto, naturalmente também critica e naturalmente interroga, mas nesse sentido que é levar adiante a sua própria interrogação. Vai ao essencial, atende à linguagem de Heidegger sem ficar agarrada a ela, abdica da mania erudita, tão do gosto nacional, da nota de rodapé a torto e a direito. Contudo, há notas de rodapé importantíssimas, como é natural, e não tira importância a isso, e o Fernando também tem aqui algumas em que, inclusivamente, não só ilustra e entra em diálogo com outros pensadores. Derrida atravessa
sobre o texto, não é? E não aparece também só nas notas de pé de página. E Derrida é justamente outro desses pensadores que soube ler Heidegger, isso sim, que me imita um bocadinho por Derrida, utilizando uma linguagem que ainda é mais complicada, mais terrível, que é a linguagem, é como Heidegger ao quadrado. Não é um Heidegger quadrado. Não, isso não. E além disso, seria um Heidegger com bom gosto. Portanto, realmente, esta introdução a Heidegger, eu diria talvez, não diria talvez, digo, é talvez um dos livros fundamentais escritos em português sobre Heidegger. Para dizer a verdade, conheço alguns livros escritos em português sobre Heidegger e creio que tendem ou ao preciosismo erudito de ser muito estrito na maneira de falar de Heidegger e, inclusivamente, tomar uma posição que o Fernando muito pensadamente se recusa a tomar entre uma opção entre o primeiro Heidegger e o segundo Heidegger. Normalmente, depois Heidegger, como todos os senhores que morreu com uma idade bastante avançada, atravessou momentos de evolução na sua vida e, evidentemente, ao longo desse percurso, há muitos aspectos que vão aparecendo como sendo novos. E, evidentemente, há um determinado momento em que ele próprio reconhece que o seu projeto inicial, que é o projeto de Ser e Tempo, se truncou, fracassou. Ele não conseguiu realizar em Ser e Tempo aquilo que pretendia realizar, ficou de escrever a segunda parte que nunca chegou a escrever, justamente por isso, porque achou já não vale a pena, porque aquilo que eu ia dizer está ainda dentro de um contexto e a ser compreendido dentro de um contexto que não é aquele que permite compreender o que eu quero e, portanto, não vale a pena. O que eu tenho que fazer é dar uma volta, virar e escrever de outra maneira. Portanto, há uma viragem, mas essa viragem é a viragem, sobretudo, da linguagem e da perspectiva em que encara aquilo que já tinha avançado inicialmente. Portanto, evidentemente, não podemos deixar de pensar que Heidegger fala do Dasein como o ser aí, que é o aí do ser, é ao mesmo tempo o ser aí do ser, é ser o aí do ser. Continuará a pensar, mas até a palavra Dasein começa a ficar mais em desuso no segundo Heidegger, que cada vez fala menos de Heidegger. Estão a ver, eu também estou a falar do primeiro Heidegger e do segundo Heidegger. Porque é que o segundo Heidegger, como ele diz a Richardson, em 62, só é compreensível a partir do primeiro e tendo em conta o primeiro, da mesma maneira que o primeiro só ganha pleno sentido a partir do segundo. Portanto, aquilo que realmente há, e eu creio que nos diferentes momentos deste livro que acompanha não a história de Heidegger, embora a mencione, mas a maneira como Heidegger traduz a história que é a história do ser, vão aparecendo estes diferentes momentos. E realmente o Fernando não utiliza a forma habitual de tratar deste percurso, que é falar da Keren. O Fernando evita a palavra Keren, não sei porquê, é uma pergunta que diz isto. Aparece a algum momento, mas aparece com viragem. Está a viragem. Pois, mas em Portugal, sabe, soa muito melhor quando se diz esquerda, parece mais importante. E o Fernando não cai nessa. Portanto,
no fundo, traduz de outra maneira, utiliza uma linguagem que é a sua linguagem para dizer aquilo que entendeu e entendeu muito bem. Não é um elogio, ou seja, a Heidegger não só é difícil, como além disso permite bastante, dá bastante pé para que nós entendamos outras coisas. Não? Portanto, o Fernando realmente o que faz é, interpretando Heidegger, chegar em profundidade naquilo que é o pensamento de Heidegger. E não fala da história do ser e da ontologia fundamental. E não fala dos contributos para a filosofia, da maneira que não tinha falado daquela obra que tinha acabado de sair. E não importa nada, porque não é isso que é importante, e aquilo que de facto diz, continuo a dizer, é um mergulho no pensamento de Heidegger. Mas não é um mergulho chato, estrito, académico. Não é académico no sentido pesado de ser académico. É académico porque é alguém que sabe muito sobre um autor, e entra em diálogo com ele enquanto autor. Eu acho que, sem entrar propriamente nas diferentes retratos que vão aparecendo ao longo do livro, entre os quais está a própria história, portanto, a leitura heideggeriana da história, entre os quais está a importância da tradução, tomando um texto excelente de como se traduz do grego para heideggeriano, que foi apresentado no colóquio justamente sobre Heidegger, a linguagem e a tradução, e depois aqui se nota como o Fernando se dá conta de que Heidegger fala heideggerianês, mas ele não fala, não tem por que falar heideggerianês. Portanto, também nesse aspecto se torna possível ler este texto, que às vezes na leitura direta de Heidegger não se entende bem o que é que ele quer dizer. É preciso mais tempo e é preciso ficar empastelado lá dentro durante bastante tempo a compreender. Isto é isto, e então temos que tirar isto, compreender na sua estrutura mais simples e mais humana. E depois tem uma coisa ótima, que é, em vez de ir aos exemplos tradicionais e magníficos que punha Husserl, que era o livro, o papel, a folha de papel, o Fernando tem uma coisa extraordinária, que é encontrar uns exemplos da sua lavra que são magníficos e que eu não resisto ao mostrar-vos aqui, quando eu começo a falar do ser no mundo, na cozinha. Não vou, evidentemente, ler muito, mas vou só ler um pedacinho, porque me parece extraordinário. E extremamente indicativo das duas coisas, do que é compreender bem um autor e do que é ser capaz de pensar com ele, mostrando algo que, no fundo, eu diria, o Fernando também pensa. Porque na minha escola também aprendi outra coisa, que é a filosofia que se escolhe dentro do ser humano que se é. E o Fernando mostra o ser humano que é neste aspecto. Vou só ler aqui um bocadinho. Colocar a questão do sentido desse ser ao qual ele, o ser humano, está aberto, nomeadamente pela linguagem, que o
o Dasein é definido, nessa medida que é definido ao nível mitológico. E então dá um exemplo. Sejam exemplos do cotidiano. O Dasein é, pois, ao nível ontico, este mundo em que ele está aberto, agora e aqui. Determinismo, fatalismo, não, visto que ele não pode ser este aqui no exterior, senão porque tem uma pré-compreensão. Na cozinha, ele não é um marciano que caiu do céu. Trabalha a partir do que já sabe, das receitas que conhece. São a sua palavra e os seus comportamentos que são a sua abertura e que respondem a uma outra abertura. Com efeito, para que a verdade de uma coisa se desvele a um humano, é preciso o acordo mútuo de uma dupla abertura doada pelo ser. Este tanto dá a coisa como o humano no seu comportamento aprendido em relação à coisa. Ao nível onde das aberturas dos próprios entes, quando, por exemplo, se faz uma sopa de legumes. As batatas, a que os franceses chamam com graça maçãs de terra, dizendo que esta as dá, e a água, uma fonte, é a terra que se abre, as cenouras, a terra fê-las crescer e abriu-se sob o seu impulso. O sal, nas narinas abertas, o sal depositou-se. O azeite pressionado das azeitonas, das oliveiras, como as cenouras, as azeitonas, vêm das flores que nelas se abriram. Tudo isto é metido numa grande panela aberta antes de se fechar com a tampa. Depois abre-se o fogão, colocando na abertura da chaminé, saem o gás e o lume, a cabeça do fósforo, abre-se numa chama e assim de seguida. E o cozinheiro olha, os olhos bem abertos, claro, olhando cada um dos seus gestos, as mãos para pegarem na faca e cada cenoura, ou para acender o lume, não podem ficar fechadas. Abre os braços quando tem que pegar na panela com as duas mãos, etc. Com efeito, ele tem de saber abrir os olhos e as mãos, de maneira a deixar ser o que se recebe, a tapa, a panela, o lume, deixá-los ser segundo o seu ser, tal como eles são, segundo as suas leis empíricas, definiam os cientistas. É coisa que se aprende e que exige habilidade. Também falar ao outro implica que com os olhos abertos se dirija a palavra entre aberturas e fechares muito seguidos na garganta e na boca e que se escute sem se fechar os ouvidos, que um sorriso abra o rosto ou que, se um ar zangado fecha, esse fechar seja ainda uma espécie de abertura, apesar de zangado. Para se apertar as mãos, elas foram primeiro bem abertas para um abraço. Os braços abertos envolvem o pescoço do outro, para um beijo, os lábios entreabriram. Todas estas aberturas ópticas são dadas pelo ser como possibilidades. E para que essas possibilidades não sejam determinismos, obrigações, a própria doação dissimula-se, esconde-se, vela-se. E termino. Desvelar, permanecendo velado, é a alma. Essa é a verdade em grego, heideggeriano. O Fernando, com isto, mostrou o que é o estar à mão, o que é o objeto, o que é o ser no mundo, que é justamente dar sentido à cenoura como algo que se põe no calo. Mostrou o que é o pensamento de Heidegger, sem precisar de dizer os palavrões que Heidegger inventou por dizer. E por isso, mesmo que fosse só por isso, era de agradecer aquilo que nos ofereceu num livrinho que, além disso, tem as dimensões possíveis de ser lido. Uma das coisas mais tocantes deste livro é, pelo menos no meu caso, é que nos faz sentir muito miúdos ler este livro. O Fernando Bell escreve para miúdos, no bom sentido de escrever para miúdos, que é aquela experiência de ter vontade de rir após tudo e de nada, de ficar encantado com as coisas mais simples e descobrir nelas coisas imensas, gloriosas. E para além disso,
o Fernando Belo em mim produz sempre efeito de sentir miúdo, porque ele foi meu professor há 38 anos. Eu era um completo miúdo, estou aqui duas antigas colegas minhas, a Paula e a Teresa, por acaso, nós vemos uma turma, fomos alunos do Fernando Belo, e eu já tinha. Fomos colegas ou não fomos colegas numa turma? A Teresa não acompanhava. Eu não sei. Tu não foi turma do Fernando? Mas és minha colega naquele ano. Mas para lá estás à aula do Fernando. Não era o do... Ok. Mas a Paula foi a minha colega, lembras das nossas aulas comigo? E o Fernando já tinha estado de ancião, sábio, conserva assim tal qual há 38 anos. Tem ar de sábio, mas não de ancião. Não. Quem tem ar de ancião és tu. Mas é isso mesmo que é encantador a mim. Eu sinto-me ancião, exceto quando leio o livro do Fernando Belo. Quando leio o livro do Fernando Belo, este senhor era meu professor há 38 anos e já tinha estado maduro, quem tinha passado várias vezes pelo deserto, através de jejum durante não sei quantos anos, e eu sinto-me um ancião quando olho para este senhor. Sempre tem que ser um puto qualquer, um miúdo, e quando leio o livro dele, percebo que são livros que nos fazem sentir precisamente o prazer de voltar a ser miúdo. O que eu quero dizer com isto de voltar a ser miúdo? Porque é esta capacidade de ser frustrado das nossas expectativas, ser completamente refutado nas nossas antecipações, descobrir que afinal é tudo de outra maneira. E uma das coisas mais surpreendentes neste livro é que, precisamente, o conceito de terra, nós estamos um pouco habituados a pensar, quer no interior do discurso ecologista, quer no interior de um discurso mais ou menos poético sobre as virtudes do campo, as virtudes da cenoura, da batata. Este livro inverte radicalmente quer o discurso ecologista, quer o discurso de uma poética da lavoura ou uma poética da natureza e reinventa a tradição da fenomenologia a partir deste conceito de terra. O que é reinventar a tradição da fenomenologia? Porque, como o Fernando Belo tem o cuidado de fazer aqui neste livro, uma das muitas generosidades que ele nos oferece é de explicar, em poucas palavras, coisas fundamentais da história do pensamento do século XX. E uma das coisas fundamentais é como é que se passa do Husserl ao Heidegger, como é que o Heidegger é reinterpretado pelo Derrida, como é que depois de Derrida é possível regressar a Heidegger, e como é que depois de regressar a Heidegger é possível regressar ao Husserl e redimir o Husserl da sua vontade de regressar às coisas mesmas, depois de ter feito a viagem de Heidegger-Derrida. E, precisamente, o conceito de terra que o Fernando Belo aqui propõe é um conceito que é muito frágil, no sentido que é difícil de o situar no conjunto daquilo que foi pensado sobre a Terra. Em primeiro lugar, na relação com o discurso ecologista, se é verdade, como a Helena referiu, que a Terra tem a ver com o habitar, com estar no mundo, estar aí no mundo, o Fernando não quer que a Terra tenha o estatuto de um aconchego, de um lugar de amparo. Ao contrário, a Terra, como é um lugar de revelação, um lugar de surpresa, um lugar de abertura, mas também é um lugar de retiro, um lugar de escondimento. A Terra não remete para a ideia do lugar que temos que preservar, do lugar que temos que cuidar, que é um pouco a tradição do discurso ecologista. Preservar a Terra, porque sem Terra nós desaparecemos, porque a Terra é o nosso solo, o nosso fundamento. Não há essa figura do solo, não há a figura do fundamento, não há a figura do amparo, não há a figura da base, há por contar a ideia da Terra como desamparo, onde nós entramos em desequilíbrio. E por isso a Terra, para pegar nesta questão do sentido, a Terra de que fala o Fernando é um bocado o planeta do príncipezinho, em que nós estamos sempre a escorregar, pode estar sempre em desaparecimento. É um lugar de aparecimento, mas onde nós também nos sentimos perdidos, nos sentimos em desamparo. Por outro lado, é difícil de situar o conceito de terra no interior da fenomenologia, e o Fernando faz isso muito bem, porque a fenomenologia tem o problema de hesitar entre o conceito de mundo e o conceito de terra.
O Husserl trabalha muito a questão do mundo como aquilo, o conjunto de significações que estão sempre já dadas, estão antecipadas e que nos situam em cada experiência da nossa vida, seja a experiência na cozinha, a experiência da leitura, a experiência da morte ou da vida. Portanto, o Husserl, o conceito fundamental é o conceito de mundo, de envolvência de sentido. E o Fernando não quer que o conceito de terra tenha que ver com o conceito de mundo. Não quer que terra seja pensada como essa textura de sentidos onde nós nos reencontramos, como que numa tessitura pronta a usar. Mas, por outro lado, o conceito de terra do Fernand também evita, e eu fui um bocado mal quando fiz a apresentação, quando disse que o Fernand fazia uma leitura geofilosófica do Heidegger. Porque o Fernand também não quer. O conceito de terra tem a ver com o conceito de geo do Deleuze. Não quer que se pensar a terra a partir da ideia de território, de espaços traçados, espaços limitados ou espaços lisos. Então há uma teoria política de como estar no espaço, que é a perspectiva do Deleuze, da sua geofilosofia. Então, o conceito de terra é mesmo uma novidade no caso do Fernand. O Fernand, se bem que diga, como a ideia referiu muito bem, se bem que diga que o Heidegger e a terra a partir da physis e a partir desse desabrochar, do aparecer das coisas, e se bem que ele também refere que o conceito de terra é reformulado a partir da ideia de Heidegger, do acontecer, do segundo Heidegger, o conceito de terra do Fernand não é um conceito especificamente heideggeriano. Eu acho que o Heidegger ainda trabalha muito na tradição do mundo, a terra como esse lugar onde o sentido é possível. Para o Fernand, a terra é um lugar de aparecimento, mas é sobretudo um lugar de fragilidade, um lugar de desamparo, um lugar de desequilíbrio. E nesse aspecto há uma singularidade, que é aquilo que estava a sublinhar neste livro, de uma terra que não pertence só à tradição da fenomenologia. Pois há outra dimensão deste livro que me parece muito sugestiva e que também tem que ver com a tradição que o Fernand inventou na nossa comunidade, chamemos académica, vamos dizer, filosófica, que é uma certa rapidez na utilização de léxicos, uma certa liberdade de utilizar vocabulários que pertencem a autores diferentes, pertencem a tradições que não são imediatamente compatíveis, e nisso o Fernand, de facto, foi um caso único, pelo menos na nossa faculdade, onde eu, a Guilherme, a Teresa, a Paula estudámos, a Fernanda estudou, na Faculdade de Letras, que é de ler com a mesma alegria Nietzsche a partir de Derrida, Nietzsche a partir de Deleuze, Nietzsche a partir de Heidegger, Heidegger a partir de Husserl, Husserl a partir de Levinas. Eu nunca mais posso esquecer que o primeiro curso que eu fiz, que foi há 38 anos, era sobre Nietzsche, e foi a minha grande introdução a Nietzsche, mas nós lemos Nietzsche, sobretudo, lendo o livro de Deleuze sobre Nietzsche, Nietzsche e a filosofia. E lemos Nietzsche, textos de Derrida sobre Nietzsche. Portanto, para o Fernando só faz sentido este atravessamento de referências, essa circulação entre tradições, entre obras. E neste caso, do modo como ele entra no Heidegger, ou como nos convia também a entrar no Heidegger, tem a ver com um dispositivo muito original, que é situar Heidegger entre dois acontecimentos. O acontecimento Husserl e o acontecimento Derrida. O Heidegger, o Fernand, tem sempre o cuidado de não nos apresentar o Heidegger como de geração espontânea, como um pensador que
tivesse ficado simplesmente a contemplar a terra, ou a contemplar o estar aí do homem, e que, a partir de experiências radicais, originais, tivesse produzido uma compreensão diferente do que é o homem, do que é o tempo, do que é a mesma outras coisas. O Fernando tem cuidado de mostrar que, em que medida, Heidegger pertence à escola do Husserl, começa a pensar a partir de intuições que vêm do Husserl, como depois o Heidegger as transforma, e é nesse gesto de quase torção sobre a fenomenologia que emerge um pensamento que nos toca muito mais do que o pensamento do Husserl. E, ao mesmo tempo, o Heidegger é também apresentado como um mundo que, onde algumas das suas forças teóricas não se enunciam integralmente, e que só depois dele, autores como Derrida ou Levinas conseguem tornar visível. Portanto, essa ideia de que o pensamento do Heidegger é um pensamento que está em progress, que vem de um lado, subverte as suas raízes, abre para outros campos, e que é nesse movimento de metamorfose, de translação, que deixa imensas coisas que nos permitem pensar com ele, é também um traço muito original deste livro. Um Heidegger que está inscrito num percurso do pensamento do século XX, mas que não é apenas um epígono do Husserl, nem é apenas o ponto de partida para outras obras como o Derrida e o Levinas. Um terceiro aspecto que eu gostava de sublinhar neste livro é o facto de o Fernando Bell querer criar com que um linguajar próprio para faça do Heidegger um pensador cara a terra, como dizia na introdução desta liturgia, e isso tornar o Heidegger quase português, um Heidegger, praticamente não há uma Portugalidade, não há um pensamento português, não há um lugar de inscrição imediata do Heidegger em Portugal. Portugal são muitas coisas e a maior parte delas são desprezíveis. Portanto, é bom não a portugalizar demasiado Heidegger, porque seria não digo manchar, mas amputar alguma da força que o Fernando quer reconhecer no Heidegger. Então, o que há de Portugalidade que se sente esta vontade de trazer o Heidegger para a Terra? E eu digo 4 aspectos. O primeiro aspecto é essa liberdade na questão das traduções. Percebe-se que o Fernando está atento a alguma especificidade de certos léxicos básicos do Heidegger, na sua formação da língua alemã, também na sua relação com a língua grega, e o modo como Heidegger faz esse exercício de tradução infinita de pequenas passagens, sobretudo do Aristóteles, que o Fernando trabalha, mas onde a tradução tem que ser um exercício quase de jogo, um exercício de abrir possibilidades, em vez de fixar léxicos. O primeiro aspecto de liberdade de utilização de traduções, de versões de texto do Heidegger. O segundo aspecto tem que ver com algo que me marcou muito também, e muitas pessoas começaram a saber que conhecia o Fernando Bell a seguir ao 5 de Abril, que é um remeter para uma certa experiência, extravagância, que caracteriza uma certa maneira de ser português. Eu nunca mais me esqueço de um texto que o Fernando Bell publicou num jornal, que era o jornal de primeira página, jornal que era o jornal de esquerda, a Gazeta, não é a Gazeta. A primeira página foi depois, não era a Gazeta. Eu nunca experimentei. Página 1. Essa era a página 1. Eu escrevi na Gazeta da semana. Só a Gazeta. Era a Gazeta. Era, não mais esqueço, de um texto que se chamava O Cu da Jacinta. Chamava-se O Cu da Jacinta.
Imaginem o que é um texto de 75, 76, que tinha como título O Cu da Jacinta. Ai, o Cu da Jacinta. Como é que se fala de texto do Cu da Jacinta? E o que era o Cu da Jacinta? É que justamente o Fernando contava numa sessão de debate político, de repente alguém chateado perguntava no meio do debate: mas o que é que isto tem a ver? O que é que isto tem a ver com o Cu da Jacinta? Você nunca viu o meu cu, dizia, quando eu rapaz. Você nunca viu o meu cu. Mas quando alguém perguntava: o que é que isto tem a ver com o Cu da Jacinta? Não é? Não, Pedro, não estou a dizer bem. Nem fala sério. Mas o Fernando Belo introduziu na filosofia em Portugal essa capacidade de saltar dos temas mais abstratos para formulações terrenas, térreas, telúricas. Tem que ver com o cu da Jacinta, tem que ver com a cenoura da panela, tem que ver com o cheiro do jasmim. E o Heidegger, de facto, há aqui um odor, tal verde, há um odor a cheiros da terra que se encontram em algumas aldeias, que o Fernando consegue trazer para o texto e mostrar que o Heidegger pode ser pensado a partir destas coisas surpreendentes, paradoxais, como perguntar o que isto tem a ver com o cu da Jacinta. A outra relação do Heidegger com Portugal é o modo como o Fernando Belo se sente nómada. O Fernando Belo, para quem não sabe, foi muito maltratado no nosso departamento. Não teve as cadeiras que eu gostava de ter tido quando lá ensinou. Não. A linguagem era a coisa que eu queria fazer e foi feliz sem fazer. Só quis ser. Sim. Eu fico sempre com a ideia de ficar a fazer linguagem. Não. Então não sentiste maltratado? A linguagem no estruturalismo era um ponto-chave, a grande descoberta do pensamento francês. É disso que eu vinha cheio. Então não foi por isso que sentiste? Não. Então o exagero que eu digo, foste maltratado no nosso departamento? Não, com certeza não. Não exagero? Não, pelo contrário. Nunca ninguém me veio meter naquilo que eu fazia. Nunca ninguém veio ver o que eu fazia. Eu publicava os programas, mas nunca ninguém disse nada. Em 30 e quase anos. Então tu achas que não foi maltratado no nosso departamento? Desse ponto de vista não. Desse Do ponto de vista das aulas, do que eu fiz nas aulas, nunca ninguém me chateou, pelo contrário. Então eu tinha a ideia que os maus tratos que se disseram sobre o Fernando Belo tinham que ver com o não o deixar dar outras cadeiras para a cadeira que ela dava no seu trabalho e também tinha que ver com uma certa tentativa de apagar a presença do Fernando Belo no nosso departamento, como se ele não fosse professor do nosso departamento, e que obrigou o Fernando Belo a uma certa experiência quase de clandestinidade, de nomadismo, de estar um pouco fora, estava sempre fora do retrato, nunca estava lá o Fernando Belo estava sempre noutro sítio, estava fora dos centros onde era suposto estar os grandes professores do nosso departamento. E essa condição nómada, essa condição errática do Fernando Belo está muito clara neste livro. Este livro é escrito por alguém que teve uma vida errática, que circulou em diferentes universos, cenários e que regressou a um ponto de quase de sabedoria, há uma poética, há uma leveza em algumas passagens que eu já leu, e outras passagens eu gosto imenso daquela, como traduzir o grego para ver Inês, ou a reflexão sobre o mundo, como fazer um fervedor para a sala de aula. São textos de alguém já que está longe de tudo, completamente livre, absolutamente independente de todos os constrangimentos académicos, e que a partir desse não lugar regressa ao único lugar onde se pode regressar a alguém quando alguém não tem lugar, que é a Terra.
que é esta ideia de lugar de manifestação e lugar de desamparo. Por isso, sinto que há o que mais bonito que há no público português, que é depois de ter andado perdido no Maranhão, aos Tombos, em Macau, regressa à terra. Para que ele pense que regressa à aldeia dele, não sabe que regressa à terra. E o Fernando, depois destas 1000 experiências de errância e de nomadismo, regressar ao tema da terra, regressar aqui a esta linguagem quase olderliana de uma terra como lugar de desamparo e meditação, é, para mim, o que faz deste livro um livro que eu gostaria que fosse reconhecido daqui a uns anos como um livro exemplar de uma certa forma de fazer filosofia em Portugal com a língua portuguesa e com a tradição portuguesa. É isso que eu gostava de dizer sobre o livro Fernando. Ok. A primeira coisa que eu queria dizer tem a ver com a minha mulher. Fez a grande surpresa de aparecer aqui, com 81 anos, e perfeitamente interessado. E vou dizer porquê. O tema da abertura do humano ser aberto para o outro, que é um tema que o Heidegger lançou no pensamento europeu, nos anos 30, nos anos 27, é a partir daí. Ora, quando eu tinha os meus 16, 17, 18 anos, as minhas irmãs, eu tinha lá para irmãs, andavam num movimento chamado Noelista, e o que eu encontrei nesse movimento foi pela primeira vez a falarem da abertura, da autenticidade e de coisas de termos do Heidegger. Essa senhora, a Joana Fernanda Costa, é uma das principais responsáveis disso. Eu estou muito contente de ter feito isso. Bom, agora vocês. Vocês fizeram de facto sentido. E eu fico muito contente por ser miúdo, porque ela é atriz do Heidegger. Ele fez a tese de doutoramento sobre o cérebro. E pessoas que são supostas conhecer bem estes dois autores disseram que eu fiz. Eu fico muito contente por isso. Porque justamente qual é o problema do Heidegger? A grande força dele é a sua maior dificuldade. É que ele raramente dá exemplos. Eu sempre, há muito tempo, penso que o Heidegger trabalhava de forma abstrata, como fazem os matemáticos. Um matemático não tem que fazer contas. Reflete sobre, transforma equações e conceitos complicados sem nunca chegar à Terra. O Heidegger também era assim. Raramente dava exemplos. E, ora, como eu não sou de formação filosófica, eu vinha da engenharia e depois da teologia, eu precisava de exemplos. Sempre precisei de exemplos. Eu nunca fui capaz de perceber nada de filosofia senão com exemplos. O que significa que eu demorei 30 anos até perceber alguma coisa do Heidegger. E não estou a exagerar. Eu li a Essência da Verdade há 50 anos, princípios dos anos 60, eu não lembro bem exatamente se foi 59, 60, 61. Depois, quando fui para o Uruguai e depois em Paris, um dos meus livros que eu li muito foi os ensaios e conferências dele, sobre a técnica, sobre a habitação, sobre o humano, justamente como um habitante na Terra. Depois também encontrei em Uruguai um livro sobre o ser e tempo, fazia o resumo do ser e tempo. Nessa altura não havia o ser e tempo em francês, a não ser a primeira metade. E, portanto, fiquei com uma ideia da temática do ser e tempo. Mas eu tive sempre a sensação, à medida que percebi algumas coisas, mas que me escapavam da cabeça. Mas isso que eu sempre sabia. Digamos que se eu tive alguma virtude foi não ter deixado para cá, é muito complicado, eu não percebo. Isso é que eu nunca fiz. Então, o que sucedeu, o que me salvou e que explica a publicação deste livro em 91, 92, quando é que foi que em 89 eu fazia o centenário, em 1989, e uma senhora, minha amiga, que tinha uma editora, pediu-me para escrever um livro pequeno sobre o Heidegger.
E aí eu comecei então a ler o Heidegger com o pé e cabeça e mais. E acabei por encontrar o texto sobre a física em Aristóteles, que de repente foi a revelação. Ele de repente disse, xiça, pá, foi isto que ele entendeu. E eu quero dizer que nunca vi ninguém, em tudo o que foi sobre Heidegger, nunca vi ninguém dizer, é isto. Então eu disse, assim, pá, a palavra de honra é uma coisa que me faz imensa impressão. Ora bem, o que é os exemplos? Os exemplos são importantes. É que os exemplos não é apenas uma coisa pedagógica. É que eu vim a perceber muito mais tarde que com os exemplos dele faz uma verdadeira cronologia. Isto é, ele é abstrato porquê? Porque ele fala num nível que ele chama ontológico do ser, já vou daqui um bocadinho dar uns exemplos. Mas, quando a gente pega ao nível dos exemplos, tem-se a mesma coisa que ele pensa em termos abstratos, tem-se com descrição do que é o mundo, do que é que são as coisas, do que é a Terra. Agora, de outras coisas que eu acho que são realmente importantes na minha compreensão do Heidegger. A primeira, eu devo ao João Paisana, um colega nosso, que infelizmente morreu muito novo, de uma maneira estúpida, mas cuja tese foi justamente sobre a passagem do Husserl para o Heidegger, e uma vez a ver uma aula, tal história do furador de leite, foi assim, cheguei a uma aula em que ia falar da passagem do Husserl para o Heidegger, e levava um chuvedor, isso é uma panela qualquer, e quando chegou a altura, pus em cima da mesa. E disse, isto é o objeto da filmologia do Husserl. Estava a chegar aqui, normalmente achava uma piada, mas também, o que é que quer dizer? O que é que isto queria dizer? Isto queria dizer que, numa sala de aula, aparecer uma panela ou um chuvedor de leite é uma coisa estranha. Toda a gente vê, não é? Mas se fosse na cozinha, ninguém estava pelo professor, não é? Ora bem, o que o Husserl fez foi, os seus exemplos, isso é uma tradição de toda a filosofia, desde o Platão e o Aristóteles, o que ele fez foi analisar as coisas fora do seu contexto, arrancar no seu contexto. Justamente quando a gente fala de essência, a essência de uma coisa, por exemplo, a essência de uma galinha, não é nenhuma galinha, é aquilo que se compara de todas as galinhas e que é abstrato, que é verdade de todas as galinhas, em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer circunstância. Para então, o que é isto? É esta intemporalidade. Isto é uma coisa ótima, não é? Não estou a dizer mal, ao contrário. Ora bem, o que o Heidegger fez foi, e isso é que eu ver, é o grande trabalho de mais de 20 séculos de filosofia, foi de voltar aquém dessa definição. Portanto, se a definição arranca as coisas do contexto e do mundo, o Heidegger voltou ao mundo e definiu o humano como um ser do mundo. E o ser do mundo não é o sujeito, não é a consciência, não é o homem, não é sei lá, as outras coisas, a alma, etc. Não é? No fundo, todas estas maneiras de falar do humano vêm da alma, do Platão. E a alma só se entende, isso agora não vale a pena, isso justamente por consequências da definição. Ora, o que é que foi então o texto sobre a fúzia em Aristóteles, a fúzia em natureza, não é? Quer dizer, ora bem, o que eu ali é mostrado de uma maneira espantosa, pelo menos a mim espantou e elucidou, é como tudo o que chamamos de natureza. E a natureza são todas as coisas vivas, não é? Quer para Aristóteles, quer para o Heidegger. São, portanto, são as plantas, são os animais, somos nós, e somos a nossa maneira de ser humana, social, etc. Ora bem, aquilo que era atribuído, quer dizer, no fundo o problema da definição é que a definição, já desde o Platão e dos Aristóteles, procura encontrar causas para perceber coisas contingentes. Tudo é contingente na Terra, não é? E, portanto, só se pode compreender encontrando-se uma causa. Ora bem, o que o Heidegger vai mostrar é que se a coisa não parte da definição, mas se parte do mundo, então o que há é muitas coisas que nem se pode chamar causas, que são doações, que dão aquilo que eu até diria, e julgo que isto se pode defender, enfim, não,
que o que o Weber faz isto, faz parte do segundo Weber, aquilo que ele chama a vinda do ente à presença, é produzir uma operação de nascimento. O que o Weber pensa, eu nunca dei esse exemplo, e provavelmente se eu lhe dissesse, você não está a falar de nascimento, talvez, não aderia, porque ele está apenas estratosfera, não é? Ele está na mesma coisa. A operação de nascimento, o que é? É muito fácil dar por exemplos. O espermatozoide encontra um óvulo e quem deu o espermatozoide retira-se logo. Não é? Fica a senhora que recebeu o óvulo, e nem sabe se é que recebeu o espermatozoide e que já tem um ovo. Depois, aquilo vai durante 9 meses, vai crescendo, desenvolvendo no ventre da pessoa com imensas influências que jogam sobre aquilo. A alimentação da pessoa, do que a pessoa passa, do que ela sofre, etc. Não é? E depois sai, quer dizer, que a mãe retira-se, não é? O bebê nasce, bebe leite, depois desmama, etc. O que fica, aquilo que doa, no fundo, a doação é feita pela mãe, essencialmente, mas essa doação tem que ser muito forte quando o ser é muito pequenino, mas vai-se retirando, vai-se ocultando para que esse ser possa crescer. E justamente todo o problema do crescimento é que o crescimento só se faz se houver coisas de fora que vêm, por exemplo, alimentação, aprendizagem, etc. Mas é preciso que aquilo que é doado, aquilo que doa, que é muito mais forte do que o pequenino, se retire para deixar crescer a autonomia. E então o que se passa é fabuloso. Agora a gente pensa em termos de ciências, é que aquilo que é aquilo que podemos chamar a essência de um galo ou de uma galinha, ou de um casal de humanos, o que é a essência? Isso passa para o bebê que nasce deles e ele vai se tornar um humano com a mesma essência, mas com a doação retirada. Então, o verdadeiro problema é este. O pequenino tem que ser muito protegido, mas ele é que tem lá o grão do crescimento, que é sempre doado, nunca é autopoético, como disseram uns certos biólogos nos anos 80, é sempre com doação, mas vai crescendo e vai crescendo de uma forma singular. Ou seja, se a gente diz que o ser humano, as suas regras, digamos, constitutivas, que são estudadas em várias ciências, biologias, canais, em todas elas, se bem, essa é uma heteronomia, é a lei de todos. Nós somos humanos todos, por uma mesma lei, por um mesmo conjunto de leis que nos faz, e essa lei é dada ao ser humano com a autonomia deles. E é por isso que se retiram. É para que a heteronomia que é dada possa desenvolver-se em autonomia. Não é? Cada um de nós é filho dos nossos pais, de mestres e de tios e de muita gente que nos ajudou, e somos singulares, somos diferentes, justamente porque toda essa gente se retirou, como antepassados, que, bom, uma das maneiras, portanto, de dizer isto agora de forma mais exata é a formulação do Weber, aquilo que é doado é para fazer ser e para deixar ser. Isso é simultaneamente o dar e o deixar. Esta nem é ostentação, é esta dupla posição de doar e de deixar que aquilo cresça por si, que, a meu ver, é a grande descoberta do Weber, filosófica. A última coisa que eu queria dizer ainda é... uma maneira também de dizer isto, é que eu tenho o sentimento, isto agora é de facto, já vou ser um bocado ancião. Quanto mais leio coisas e vou percebendo, tanto mais penso que o que sempre foi fascinante no mundo dos humanos, desde as mitologias, é o fenómeno da fecundidade. A fecundidade, é isto que eu estava a falar, é o seguinte: a gente tem um casal de coelhos,
Eu não tenho casal, porque os coelhos nunca casalam, coelhos mais para só embora. Mas, de um casal de coelhos, saem muitas coelhas. Muitos coelhos pequeninos, não é? Saem mais do que o que eles estão. Da mesma maneira que de uma semente de um pinheiro sai um pinheiro grande, não é? Quer dizer, esta coisa fabulosa de do menos sair do mais, que era uma coisa que os medievais diziam que não era possível. Uma das teses da lógica medieval é que o mais é sempre mais do que o menos. Ora bem, a profundidade é o contrário disso. É justamente do menos sair do mais. O crescimento é isso. A última coisa também é assim. Em 1962, o Weber fez uma conferência chamada Tempo e Ser, em que inverteu, portanto, o título do livro de 27, Ser e Tempo. E nesse, a grande originalidade, esse texto é assim. É verdade. Eu não sei se alguma vez disse, mas nos anos 80, já o Nuno era assistente lá na faculdade, já era meu colega. Uma vez ele vendeu comigo. Eu nunca vesti porquê. E ele ofereceu-me uma fotocópia desta conferência que eu não conhecia nem pouco muito. E que me salvou. Porque foi fundamental quando foi preciso escrever esta coisa. Essa é uma dívida grande que eu tenho em relação a ti. Também já não te lembras. É muito simples. Se eu fiquei deslumbrado depois de esse texto, já que isso Ora bem, o que é fabuloso disso, nesse texto? Nesse texto é que o ser vai ser substituído pelo acontecer, pelo Ereios. E o acontecer é justamente o que faltava no que vai dizer para aí. Quando há acontecimentos, há sempre mais do que um. Não há acontecimentos singulares, acontecimentos, mesmo que suceda a nós, é porque pensamos noutros, ou porque os outros nos disseram isto, ou porque vimos aquilo, etc. O acontecer é sempre justamente uma doação de vários. E o Weber, durante muito tempo, tinha tido o sonho de encontrar uma palavra, uma coisa única, que fosse a coisa primordial. Justamente o Ereios, o acontecer, é o romper com isso e perceber que o que começa por ser muitos. Não há origem de nada. Tudo, quando a gente dá com elas, já são muitos. Já é muitas coisas e é sempre mais do que um. Doação é multiplicação. Ok, eu acho que já comecei. Agora é um período para formulações, interpelações.